Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor amado, na Tua presença. Nós entramos na Tua presença com confiança. E nós sabemos que só do Senhor vem vida e salvação. Somos ensinados a alimentar pensamentos que geram vida. Até porque nós sabemos que o diabo quer o tempo todo nos levar a gerar pensamentos de morte, de desesperança, de fraqueza, de dor. Mas que maravilha, Espírito Santo. O Senhor está o tempo todo nos incentivando a gerar pensamentos de vida. Porque todo aquele que confia no Senhor permanece para sempre, está escrito assim. Perdoa as nossas falhas, Senhor, que não são poucas. Nos cobre com Teu sangue. Passa do Teu sangue sobre a nossa mente. Olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do Teu sangue sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Sobre o nosso corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre nós. Ó Deus, nos ajuda. Nós somos falhos e sem o Senhor nós não podemos ir além. Nós dependemos do Senhor para tudo. Nos perdoa e nos cobre com Teu sangue. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu oro por misericórdia. Tem misericórdia de cada um de nós. Mentes, olhos, ouvidos. Nós precisamos ter uma mente, Senhor, que condiz com a Sua palavra, como diz Sua palavra, a mente do Senhor, a mente de Cristo. Então precisamos de misericórdia para a nossa mente, também para a nossa visão. Ela pode ser tão curta, rasa, estreita. Também para os nossos ouvidos. Quantos na Bíblia caíram por causa dos ouvidos? Ah, Deus de Israel, que a Tua proteção esteja sobre nós e a Tua misericórdia esteja em nós. Tua palavra diz, guarda o coração, porque dele depende toda a sua vida. É tão fácil ter o coração corrompido. É tão fácil o coração ser dominado por tantas coisas. É tão fácil. Então eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a Tua misericórdia nos cubra, Senhor. Nos cobre com ela. Os dias são maus e por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, a Tua palavra diz esfriaria. Quantos têm esfriado? Quantos já perderam o primeiro amor? Quantos nesta última hora estão ficando no meio do caminho, distraídos com tantas coisas, envolvidos com coisas que passam, que não têm relevância e que não leva a nenhuma boa construção. Mas eu oro por misericórdia e que o Senhor venha nos guardar e nos proteger e nos defender muitas vezes de nós mesmos. Porque às vezes nós precisamos sim ser defendidos de nós mesmos. Nos cobre com Teu sangue. Muito obrigada porque nos trouxe aqui. Assuma o controle da reunião, nos dando graça, unção, inspiração, virtude e poder. Dirija o trabalho. Se não estiver aqui, não tem sentido. A Tua presença que faz toda a diferença. Eu vim aqui como cada pessoa para buscar do Senhor vitória, salvação, direção, porque não tenho nada se não vier do Senhor. Eu quero repreender obras armadas e preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda obra do inferno contra nós em nome de Jesus. É a inveja, o olho gordo, a maldade, as palavras contrárias, as maldições, os praguejamentos, os rituais malignos, tudo contra nós, eu destruo agora em nome de Jesus. Toda obra do inferno, eu destruo agora em nome de Jesus.
Tudo que foi armado, preparado, arquitetado, planejado, organizado contra nós, eu destruo em nome de Jesus. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue nos purifica de todo mal. O teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. O teu sangue nos purifica de todo mal. Há poder no teu sangue. E somente cobertos com teu sangue é que somos guardados e livres do mal. Então nos cobre com teu sangue, que a tua proteção esteja sobre nós, que os teus anjos acampem ao nosso redor e que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui está e renovar grande e poderosamente, Senhor. Que cada pessoa que aqui chegou possa, meu Deus, ao sair cheia do teu espírito de direção e de, ó meu Deus, de renovação. Todos sejam renovados e vivificados para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Vamos abrir em Marcos 4. E nós vamos ler do 35 até o 41. Marcos 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ok, amém. Aqui nós temos várias situações que podem nos ajudar muito na nossa caminhada com Deus. Essa primeira parte, quando o Senhor vem e diz, nós já falamos sobre isso, isso é muito importante. Vamos para o outro lado. Há momentos em que o Senhor nos manda tomar um novo destino. E quando Ele fala, tudo que vem como algo novo para nós é bem empolgante, causa boas expectativas. É agradável. Quando estamos nos mudando para uma casa nova, mexendo na mobília, trocando de carro, subindo de cargo, vamos fazer uma viagem. Todas essas coisas nos empolgam e traz uma sensação de bem-estar. Então eu creio que esta colocação, vamos para o outro lado, ela pode ser vista desta maneira, esta é a minha visão. Vamos para o outro lado. Então, vamos traçar um novo destino, vamos fazer algumas coisas novas. Vamos dar passos novos de fé. Mais passos de fé. Vamos para o outro lado, minha gente. Então o Senhor disse, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Bom,
para o outro lado, eu espero encontrar coisas muito boas do lado de lá. Até porque foi Jesus que disse, vamos para o outro lado. Aí, no meio dessa travessia, eles dão de cara com um furacão. Porque quem já esteve no Mar da Galileia, sabe, na verdade é chamado de mar, mas é água doce. Mas você vê que é mar. E as tempestades que acontecem ali são assustadoras. São violentas. Muitas situações, tragédias já aconteceram ali. Tanto é que quando o mar começa a ficar violento, ninguém se atreve a navegar, a estar ali. Ele realmente, quando acontecem tempestades, elas são violentas. Então, essa tempestade aqui, ela não era realmente uma coisa comum. Se você estiver lá e conversar com as pessoas, ou pode até presenciar, assusta mesmo. Então, quando o Senhor o chamou, disse, vamos para o outro lado, estava tudo tranquilo. Então, vamos viver coisas novas, vamos para o outro lado, e com grandes expectativas. Aí, neste meio, eles dão de cara com uma tempestade que era quase um furacão. Muito rapidamente, como está escrito, o barco começou a encher de água. E a ideia é que eles iam afundar. E aquela situação fez com que eles fossem tomados de um medo, um pânico, porque a ideia que se dava é que não iam chegar do outro lado. Nós já falamos que o meio normalmente é um lugar de teste, é verdade. Quando nós iniciamos algo, nós começamos um propósito, nós começamos algo novo na nossa vida, causa sempre boas expectativas. Nós já entramos naquilo com boas expectativas. Nos empolga, mexe com a gente. Mas uma coisa que eu bato sempre é que se a única coisa que está movendo, que move uma pessoa, capaz de movê-la, for a empolgação, quando ela se deparar com situações agressivas, ela realmente não vai suportar. As pessoas que vivem apenas de empolgação. Porque Jesus falou. Não foi Jesus que falou, vamos para o outro lado? Então, a ideia é que eu não vou enfrentar nada de adverso. A ideia é que tudo vai ser tranquilo e perfeito. Essa é a ideia. As pessoas quando elas ouvem, bom, algo então veio de Deus. Bom, então isso não pode ter problema. É aí que as pessoas fracassam na vida. É onde elas duvidam e se perdem no caminho. Bom, se isso veio de Deus, então não pode ter tempestade. Se for o Senhor que me chamou para ir para o outro lado, então não posso enfrentar nada de adverso, nada ruim. Mas as coisas não funcionam assim. Muito pelo contrário. O diabo não queria que eles chegassem do outro lado, porque do outro lado eles iriam viver coisas diferentes, mais milagres e experiências novas. Então, naturalmente, que ele ia fazer de tudo para impedi-los de chegar do lado de lá. Que esse é o trabalhar do diabo, te impedir de chegar do outro lado.
Ele não quer que você chegue. E mesmo tendo sido Jesus a convidá-los e dizer, vamos para o outro lado, ali no meio eles duvidaram, eles se encheram de medo, eles se deixaram levar pela situação. E aquilo fez com que eles entrassem em pânico. E é aí que muita gente se perde no caminho. A quantidade de pessoas que estão perdidas, que começaram bem, foram dirigidas por Deus, foram orientadas por Deus. Deus disse, vá para o outro lado, vá fazer isto, invista nisso. Mas quando elas deram de cara com o furacão, elas se intimidaram, recuaram e se entregaram. Tem um monte de gente nas profundezas do mar da vida, falidas, acabadas e aniquiladas, porque quando tiveram a oportunidade de mostrar uma força e uma determinação, a fé, porque não é difícil quando eu entro no meu barco e o mar está tão sereno, eu crer que é para eu ir para o outro lado. A questão é quando eu estou no meio desse mar e no meio de uma tempestade e eu continuo crendo que eu vou chegar do outro lado. Por que muita gente desiste no meio? Começam, mas desistem. Por causa desse espírito incrédulo, que se envolve com 500 coisas irrelevantes, coisas que só conduzem ao fracasso, e é por isso que você encontra tantas pessoas no meio do caminho, frustradas, infelizes, e dizendo, eu perdi a fé, eu não creio em mais nada. Por quê? Porque, na verdade, vivem de empolgação. A fé é voltada para a empolgação. É uma fé é uma fé empolgada. Que se empolga, mas desempolga também. Está empolgado e já deixa de estar. Como é só empolgação, quando ela precisa ter atitude realmente de quem crê, ela se entrega. Ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, ela olha para trás. Ela para, ela se prende às coisas mais insignificantes e derrotadas. E isso tem que entrar na sua cabeça. Nós vivemos a última hora, os sinais dos tempos estão aí por toda parte. Que nós já vivemos o final dos tempos. E nós vivemos essa parte da palavra que o amor de muitos esfriaria. E as pessoas estão esfriando, primeiro amor estão perdendo. E o relacionamento com Deus vem enfraquecendo, porque elas não estão focadas na coisa certa. Elas olham, ora para a direita, olha para a esquerda, ora para trás, e elas vivem dominadas pelos sentidos, pelo que estão vendo, ouvindo. Elas deixam entrar ao coração, descer ao coração, aquilo que vai matar a fé delas. E no final das contas, elas não estão se dando conta que elas não estão prejudicando ninguém, elas estão prejudicando a elas mesmas. A elas mesmas. Tem muita gente prejudicando a própria vida, desgraçando com a própria vida, porque quando se deparou com uma situação que assusta, sei lá qual, elas já começaram a ver tudo perdido e a assim entregar a ela. Foi exatamente isso. Jesus estava o tempo todo dormindo, em meio a esse furacão. Só que Jesus estava lá, e o exemplo que ele queria passar para cada pessoa,
deles e para nós é esse espírito de confiança. Às vezes, num momento da vida, dá a sensação que que o barco está afundando e Jesus está dormindo. Que ele não está se importando, como eles disseram aqui. Mas isso não existe. Ele não dorme, ele não cochila. Essa é a verdade. O Senhor nunca dorme. Ele nunca cochila. A Bíblia diz ainda em Isaías 40, que ele não se cansa e não se fadiga. Não se fadiga. Porque tem um momento que ele fala sobre isso, que ele não se cansa, ou seja, ele não se cansa de nos apoiar, de nos ajudar. Ele não se fadiga em relação a nós. Ele está sempre a postos para nos socorrer. Mesmo Jesus dormindo, ele estava lá e ele tinha a noção e a ideia de absolutamente tudo que estava acontecendo. Mas a ideia que passava é que ele não estava se importando. Porque se ele estivesse se importando, ele já teria evitado que aquilo se agravasse tanto. Mas, na verdade, muitas vezes o Senhor permite que algumas coisas cheguem num limite para nos experimentar mesmo. Para que a gente possa, é a oportunidade de cada um de mostrar a sua fé e a sua fidelidade. Fé e fidelidade, o quanto crê e o quanto realmente é fiel a Deus por aquilo que Ele é. Essa é a verdade, é a realidade. Então, aqui, quando a situação foi agravando, eles entraram em pânico. O senhor não está se importando, não? O senhor não importa que a gente morra aqui? O barco já está quase afundando. Jesus levantou, deu uma ordem para o vento e o mar se acalmarem. Aquilo aquietou e ele olhou para eles e repreendeu. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé, não? Jesus repreendeu o vento e o mar, olhou para eles e deu uma bronca. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé, não? Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eu penso que para algumas pessoas, muitas vezes o Senhor está falando a mesma coisa. Por que você está com esse medo aí? Por que você está agindo desse jeito? Você não crê, não? Tudo que eu já lhe prometi, já falei com você. Se eu falei que nós vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Então foi ali, no meio daquela travessia, que a coisa ficou grave. Mas Jesus tinha dito, vamos para o outro lado. Se ele falou, nós vamos chegar do outro lado. A gente começa um propósito como esse, nós estamos hoje exatamente no meio desse propósito. E quantas situações que vão acontecendo para fazer você quebrar? Você desanimar. Todos nós. Acreditar que não vamos chegar, ou que nem vale a pena, ou que nem é assim. Esse é o trabalho do diabo. Quantas pessoas que se privam de milagres por causa desse espírito que permitem entrar dentro delas. Elas dão abertura. E quem é que perde com isso? É Deus. É o fulano, o cicrano, é a pessoa. É a pessoa. A pessoa perde. Porque ela tem a oportunidade
de passar por aquela tormenta e chegar do lado de lá, e ali ela já entra em pânico e já começa a falar asneiras e já vai se entregando e desistindo de tudo aquilo que ela podia viver do lado de lá, mas ela se deixa levar por aquela situação ali do meio. Quantos que têm feito isso com a vida? Na minha caminhada com Deus, quantos eu vi fazendo isso com a vida? Quantas pessoas que tinham um futuro brilhante com Deus? Quantas pessoas que foram tão longe, mas se deixaram levar por um momento e nunca chegaram do lado de lá. Nunca. Podiam ter chegado do lado de lá, mas não chegaram. Porque começar, que empolgação. E aí, quando dá de cara com o furacão? Esquece que foi Jesus que falou, vamos para o lado de lá. Esquece que se ele falou, a pessoa vai chegar. Esquece que ela tem promessas de viver coisas grandes do Senhor, é só passar. Mas ela se envolve com aquilo e agora o Senhor nem se importa, o mundo não se importa, não sei quem não se importa, está tudo acabado, é o fim do mundo. E se envolve com cada coisa que o diabo sabe pegar cada um no seu ponto. Ele sabe que ponto que ele poderia mexer comigo, ele sabe que ponto que ele pode mexer com você, ele sabe que direção seguir para tentar desgraçar com a vida das pessoas. Porque esse é o trabalho do capeta: matar, roubar e destruir. E se você der abertura para ele, ele não vai fazer outra coisa. Porque ele não sabe fazer outra coisa. Desde o início, ele sempre matou, roubou e destruiu. Então é isso que ele faz. E se uma pessoa não estiver atenta, é isso que o diabo vai fazer na vida dela. É exatamente isso. Então, você não pode viver uma fé empolgada. Sim, nós gostamos, tem situações que nos empolgam, que traz um entusiasmo e tal, tudo isso faz parte, mas isso não pode ser o que te move apenas. Porque vai chegar um momento em que não vai ter nada de empolgante na situação. Nada que te entusiasme. E aí? O que você faz? Começa a falar besteiras e a tomar o rumo errado? Que é o que acontece com muita gente. Porque tem um momento nessa travessia da vida que não há nada de empolgante. Mas eu tenho que me lembrar que quem me mandou ir para o outro lado foi Deus. E se ele me mandou ir para o outro lado, ele não me mandou para eu afundar. Para o meu barco encher de água e afundar. Muito pelo contrário. Se ele disse, vamos para o outro lado, eu vou chegar do lado de lá. Eu posso me dar de cara com o furacão. Mas ele, por mais violento, ainda que eu esteja no olho do furacão, Deus vai me tirar de lá. E fé empolgada, apenas entusiasmo, fé emocional não te dá suporte, nem religiosa, para vencer o furacão, para sair do olho do furacão. Não dá. Se você não tiver dentro de você algo muito maior, num momento como esse, você vê tudo acabado, sem sentido, sem porquê. E é onde muita gente que tinha um futuro brilhante, promessas incríveis em Deus,
de Deus. Botam tudo a perder e vai tudo por água abaixo por causa do espírito que elas alimentam, a fé negativa, porque quando você crê que você vai afundar, quando você olha e diz, Jesus não está me vendo, não está me respondendo, não está se importando, está dormindo, não está se importando comigo, é uma fé negativa, é uma fé. Só que uma fé derrotada, uma fé que não te levanta, uma fé que não te dá suporte para nada. Somente a fé viva nos dá suporte para vencer. E a fé viva não é emocional. A fé viva não é religiosa. Eu bato sempre contra a fé religiosa, porque eu sou contra ela. Porque os religiosos se tornam apenas arrogantes e legalistas. Eles não conhecem a Deus. E os emocionais? Vivem de movimentos espirituais, emocionais que denotam espiritualidade e aquilo é ser crente. Sou contra. Totalmente. Porque eu sei que nada disso dá suporte para você crescer, para você realmente ser um cristão verdadeiro. A fé é viva sim. E a fé não é viva se não tem sacrifício. Renúncia, que é sacrifício. Determinação, perseverança, ousadia, coragem, valentia. Uma fé valente, que encara o furacão e não esquece que o Senhor falou, vamos para o outro lado. Bom, se Ele falou, eu vou chegar. Eu vou chegar. Esse furacão não vai me derrotar. Eu não serei derrotado por ele. Eu vou viver as coisas que o Senhor me prometeu viver do lado de lá. Eu vou viver. Esse é o espírito que tem que dominar a sua vida. Esse é o espírito. Exatamente isso. Então, aqui, ó, levantou-se um forte vendaval. Não, no meio da travessia. Nós estamos no meio do propósito. Talvez muitas situações tenham se levantado aí na sua vida para tentar te mostrar que você não vai chegar lá, que você não vai viver o que Deus tem prometido viver. Mas vem cá, não vai viver se você se entregar a Ele. Porque eles chegaram e viveram outras e outras coisas maravilhosas em Deus. Então, a pessoa só não chega do lado de lá se ela já cortar tudo aqui no meio. Se ela fracassar aqui no meio. Que é o que acontece com muita gente. É o que acontece. Aí cada um tem que ver o que quer para a vida. Cada vendaval que você encontrar na sua travessia da vida, e você se entregar, você nunca vai sair do lugar. Você vai parar ali. Jesus estava ali o tempo todo. E dormindo para dar exatamente essa visão para nós. De que ele estava com o espírito da confiança, um alto nível de confiança. Ele não entrou em desespero. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, elas se desesperam. E acabou tudo. Agora acabou. Essa é a ideia que o capeta quer que você tenha. Acabou nada. Acabou nada. Está lá em Êxodo, quanto mais Faraó oprimia Israel, mais Israel crescia. Todas as vezes que a opressão aumenta, as vitórias também. Agora, isso não vai acontecer na vida de gente que para a vida. Especialmente, quando falo para a vida, a sua vida com Deus. A sua vida com Deus.
São nessas situações que nós temos que aprender. Ainda sexta-feira eu falava na rádio que nós temos que ser dóceis como cordeiro e corajosos como leão. E a chave desse equilíbrio é que é a questão. Para mim não é difícil ser corajoso como um leão, mas ser dócil como um cordeiro é um desafio. Um desafio. Porque não é inerente ao meu jeito de ser. Então eu ser valente como um leão, vou embora. E dócil como um cordeiro, que significa manso, sem enrijecer, sem endurecer. Porque você pode, na sua caminhada com Deus, endurecer, enrijecer. Você enfrenta muitas guerras e ao invés de você permanecer dócil, manso, flexível, você pode enrijecer. Então eu creio que esse dócil é você não perder de forma nenhuma a sua capacidade de amar, de perdoar, de ajudar, de acreditar. E o corajoso como um leão é ser sempre muito agressivo contra o capeta. Mas acontece que quando você pende para um lado, você não consegue segurar o outro. E você tem que encontrar esse equilíbrio. E isso é um desafio. E muitas pessoas se perderam aí, porque ela até conseguia uma coisa, mas não conseguia outra. Ela consegue, aliás, uma coisa, mas não consegue outra. Dócil como um cordeiro. Corajoso como um leão. Você não enrijece, não endurece. E continua enfrentando as guerras e enfrentando o diabo de forma agressiva e corajosa. Contra o diabo você tem que ser violento. Mas o diabo quer que você endureça na vida com as pessoas e etc. e tal. E você não pode deixar isso acontecer. E cada um tem seus desafios. E é aí que você tem que conseguir superar e vencer. Porque a ideia é essa. Isso aí eu ouço direto. E eu vivo isso muito na pele. Então você faz de um jeito, tem um que vai emitir opinião de um jeito, você faz do outro, o outro vai ter a sua opinião do outro jeito, cada um quer de um jeito, cada um quer opinar, sem contar aqueles que não cuidam da própria vida, quer cuidar da vida do outro e dizer o que ele tem que fazer. Aí do jeito que você fizer, se alguém quiser arrumar um problema, ele vai arrumar. Ele vai arrumar. E aí, se você não conseguir encontrar esse equilíbrio, que é o que a Bíblia fala muito, ainda você lê lá sobre aprovação de homens, que Pedro ainda diz assim, que mais importa a aprovação de Deus, agradar a Deus do que homens. Ele está dizendo que ele sabia o que ele tinha que fazer. E mesmo que alguns não concordassem com aquilo que ele fazia, ele não ia sair daquela direção, porque sempre vai haver alguém, olha, faça assim. Aí o outro também, não, eu discordo de você, acho que é melhor você fazer assim. Olha, isso aqui. Por isso que cada um tem que saber o que Deus tem com ele. O que Deus tem com ele. Porque se a pessoa não souber o propósito da vida dela, e ela não tiver segura daquilo que Deus tem com ela, um dia ela amanhece de cá, outro dia ela está do outro lado, outro dia ela está aqui, ela vira uma peteca.
Porque todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Tem uma opinião sobre a tua vida. Pode ver, amigos no trabalho, a família, acha que você devia fazer não sei de que jeito, não sei de que jeito, não sei de que jeito. Tem o outro que acha não sei o quê, o outro não sei o quê. Aí, se você não souber o que Deus tem com você e não se firmar naquilo, você se perde. Você se perde. É exatamente isso. Sempre há uma situação, vai haver uma crítica, vai haver alguém que vai te julgar numa coisa ou que não vai concordar com isso aqui, não vai concordar. Aí, se você não souber quem você é em Deus e o que Deus tem com você, você vive assim, ó, como a onda do mar, como diz a Bíblia, que é levada pelo vento. E essa tem sido a vida de muita gente. Tem gente que tem vivido como a onda do mar, levado pelo vento. Ora ele está lá, ora ele está aqui. Ora ele está lá, ora ele está aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz lá, o que duvida é como a onda do mar. Porque ele não sabe quem ele é em Deus, ele não sabe qual é o propósito da vida dele, ele não sabe, ele não busca se firmar nisso. É por isso que ele vai e vem, vai e vem. Hoje ele acorda crendo nisso. No outro dia ele já não sabe se é bem isso. Ele estava seguro até 5 minutos atrás, até alguém emitir uma opinião. Pessoa emitiu uma opinião contrária daquilo, já mudou de ideia. Tem gente que vive desse jeito. Desse jeito. Dessa maneira. Na própria fé. É dessa maneira. Um dia ele enxerga tudo que Deus fez por ele, tudo que Deus fez por ele na igreja, tudo que Deus fez por ele, etc. No outro dia, já ele não enxerga mais nada, o discurso muda. Você acha que vai acontecer o que com essas pessoas? Se você não cuidar da sua vida, do seu relacionamento com Deus, quem é que vai cuidar? Se você não estiver comprometido com a sua vida com Deus e com a sua vida espiritual, com as suas vitórias, quem é que vai estar? Ninguém pode estar mais comprometido comigo do que eu mesma. Com as minhas vitórias do que eu mesma. Ninguém. De jeito nenhum. Então, isso tem que entrar na sua cabeça. Nós estamos no meio do propósito, olha, desde o primeiro dia. Não só testemunhos já foram, já editei testemunhos de gente que receberam vitórias no primeiro dia do propósito. De lá para cá, cada vez que eu unjo pessoas nesse altar, as pessoas me contam quando passam que já receberam suas vitórias. A quantidade de vitórias. Ou seja, eu tenho, pelo que tem chegado até mim, através de mensagem, etc. E tal, todo dia Deus tem definido situações para a glória dele. Aqui agora mesmo, aqui no altar, eu abracei uma das pessoas aqui e disseram, eu já recebi as minhas vitórias. Eu já recebi as minhas vitórias. Então, a gente ouve o que Deus está fazendo. Aí, o que acontece com aqueles que param e se perdem no caminho? Eles nunca chegam do outro lado. Eles poderiam chegar em 2014, prontos para sonhar novos sonhos, viver outras coisas. Mas, quando elas se deparam com uma situação, com um furacão, com uma coisa, elas já se entregam à dúvida, elas se entregam à incredulidade, elas acham que é daquele jeito, ou acham que não vão vencer. Aí cada situação é uma situação que derruba e que a pessoa pode permitir que a derrube. Cada um. Eu sobrevivi na fé esses anos todos, porque eu busquei desesperadamente saber o propósito da minha vida e buscar a aprovação de Deus. Foi o que eu busquei. Porque se eu não tivesse feito isso, talvez, possivelmente, talvez não, com certeza, se eu tivesse tomado outro rumo, eu tinha parado no meio do caminho. Talvez até continuasse, digamos, como uma cristã, mas uma cristã derrotada, frustrada.
um cristianismo sem vida, porque o cristianismo só vai ter vida na vida de uma pessoa que crê. Ah, o cristianismo é vida, ele é vida, filho, mas na vida de quem crê. Senão ele vira só uma religião, baseada em regras. Todo dia eu vejo isso acontecer. Gente que acha que servir a Deus é cumprir com regras, sistemas e etc. Que vem numa igreja evangélica, ou ele vem para chorar, para cair, para ter tremelique, ou para cumprir com a regra tal e se tornar um legalista sem vida. Esse é cristianismo. Sem contar aqueles que aí partem para usos e costumes, não pode isso, não pode aquilo, ser crente é não fazer isso, fazer aquilo. E aí isso é virar crente, isso virei crente. Crente é o quê? Virou crente. Agora eu sou crente porque eu não visto assim, eu visto daquele jeito. Eu sou crente porque eu guardo a regra tal, eu cumpro com a lei tal, eu faço isso. Eu sou crente porque eu desidrato na igreja de chorar. Eu sou crente porque eu vivo não sei o que, não sei o que. Isso é ser crente. E cadê o relacionamento com Deus? Eu estou falando de relacionamento com Deus. Porque isso aí, você vai um muçulmano, você encontra as muçulmanas, elas também têm seus usos e costumes. Você encontra no judaísmo, a mesma coisa, elas têm os seus usos e costumes. Algumas chegam a raspar a cabeça e usar peruca. Por causa do quê? Que uma mulher raspa a cabeça e bota a peruca no lugar? Por causa da regra da religião. E o que isso acrescenta na vida de uma pessoa? Ah, vou no banheiro, raspa meu cabelo, porque o cabelo é um sinal de exuberância, de sensualidade. Então, a religião diz que eu não posso ser sexy, raspa minha cabeça e põe uma peruca. Você está achando que é diferente? Escuta, tem cabeleireira aqui que lida com isso, com judeus, com judias, que vive assim, com as suas perucas lá. Eu não vou, se ela quisesse falar, podia falar. Mas que você chega lá, tem gente que está cuidando das perucas, das judias. Não estou criticando, estou dizendo que isso não tem sentido. Mas a religião faz com que elas raspem a cabeça e usem peruca no lugar. O que leva uma pessoa a andar de burca? A religião. O que leva? Eu tenho uma tia que uma das pontas do cabelo, como ela é baixa, está no chão, rasta no chão. E ela é uma das pessoas mais faladeiras que eu conheço, dentre elas, porque tem muitas. Entendeu? É aquela que dá despesa para a família. 2 caixões no velório. Porque um só não dá para botar a língua também. Mas o cabelo racha, não estou falando com exagero, uma das pontas do cabelo rasta no chão. Mas isso é ser crente. Ser crente é isso. Exatamente isso. Sem contar os movimentos que denotam espiritualidade, que dá a ideia de espiritual. Que isso é ser crente. É por isso que tem um monte de gente que não quer nem ouvir falar do cristianismo. Porque o cristianismo é sinal, muitas vezes, é sinônimo de gente desequilibrada. De gente sem noção. Porque falta inteligência na fé. Tem muita gente que falta inteligência na fé e demais. E a fé tem que ter inteligência. Senão você vai na Índia. Eu já vi alguns vídeos em que por onde o guru passava, as pessoas iam rolando em cima daquela terra, daquela areia onde ele pisou, porque era santo. De pegar as fezes do guru e passar em si. De tomar da água do rato.
Tudo por quê? Por causa de uma fé. Que fé é essa? E no cristianismo tem um monte de atitudes também que são absurdas. Por causa da falta de inteligência. Não se usa a cabeça, inteligência, que a Bíblia diz em Colossenses 1:9, fé inteligência espiritual. Eu prego sobre isso não sei nem quantos anos. Inteligência espiritual. Exatamente isso. Algumas coisas, se você fizer, você não é cristão, a visão é essa. Porque precisa-se de estupidez na cabeça de muita gente, precisa ser visto como um cristão. Eu rejeito isso, vou rejeitar até o fim dos meus dias. Não me submeto a isso nunca. De jeito nenhum. Eu não quero ter cara de crente, eu quero ser crente em Jesus Cristo. Esse é o espírito que está em mim. Porque o que é ter cara de crente? O que é ter cara de crente? Até hoje, eu estou para descobrir. O que tem? Esse tipo de espírito eu não deixo entrar na minha vida nunca. Até porque eu sei qual é o propósito, porque estou aqui, o que eu tenho que fazer. E furacões, vários, eu já encontrei no meio. Mas sempre cheguei do lado de lá. E a ideia é essa. Sempre vamos chegar se você enfrentar. Isso tem que estar dentro de você. Você tem que entender e construir um relacionamento com Deus. Senão, quando você se deparar com situações várias, você para no meio do caminho. E você nunca vai realmente conhecer a Deus. E conhecer a Deus requer realmente um investimento de vida e não de imagem e encenações. Porque se você encenar uma espiritualidade, você não vai aguentar. Se a tua espiritualidade for algo de casca, de imagem, você não aguenta mesmo. Você não aguenta. E para isso tem um trabalho danado a ser feito. Cuidadamente. Vigiar o ouvido, vigiar a mente, os olhos, guardar o coração. Você tem que estar o tempo todo atento cuidando da preservando, essa é a palavra, a tua vida espiritual. Você tem que fazer um trabalho de preservação. Continuamente. Você tem que estar preservando a sua vida espiritual. Preservando, zelando dela como a coisa mais preciosa, porque ela é a coisa mais preciosa da tua vida. Você precisa estar preservando. Se você não trabalha a preservação da tua vida espiritual, se você não cuida, não investe nela, não preserva, não vigia, como diz a Bíblia, cuidando de você, do teu espírito, você pode fracassar. E se você fracassar, quem é que vai se dar mal nessa? É a própria pessoa. É a própria pessoa. Vamos para o outro lado. Eu estou empolgado com isso. Só que essa fé não te dá suporte. Fiquei entusiasmado. Sim, eu também me entusiasmo, me empolgo, fico legal, acho bacana, mas eu sei que isso tudo tem a ver com emoção e vai chegar um momento em que emoção não pode me sustentar. Muito pelo contrário, elas podem me derrubar. Empolgação não vai me sustentar. Mas uma confiança, um alto nível de confiança em Deus. Um alto nível de confiança em Deus. Se você não confiar mesmo em Deus, você não passa pelo meio. Do meio você não sai. Você chega até lá, mas de lá você não sai.
Você vai até no meio, mas daí de lá você não faz. É onde você não sai. E é onde muitos nunca chegam do lado de lá. Nunca. Jesus olhou, repreendeu com autoridade, porque ele pode repreender esse vento, essa tempestade, esse furacão que veio já, se você confiar. Olhou para eles e disse: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? A situação não era para dar medo? Era, mas Jesus falou: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Ou seja, em nenhuma situação, eu não quero que vocês se entreguem a esse espírito. É isso que Jesus estava dizendo. Está errado vocês se entregarem a esse espírito. E eles chegaram do lado de lá e viveram muitos outros milagres e tantas outras coisas. E é exatamente isso que o Senhor está falando com cada um aqui. Amém?